Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E hoje nós vamos receber um cara que veio de Portugal e está fazendo história no marketing brasileiro. Já trabalhou na Unilever, no Grupo Abril, na Portugal Telecom e hoje lidera a Vidmob, que mensura e otimiza o desempenho de peças criativas. A gente vai bater um papo sobre como incorporar tecnologias às estratégias de marketing e também a como gerar resultados de alto impacto. Então fica com a gente que daqui a pouquinho o Miguel Caeiro chega por aqui. Como anda o investimento em tecnologia para o sistema de mobilidade e transporte da sua empresa? Muita gente não sabe, mas investir nessa área garante uma boa eficiência operacional. E ter uma boa eficiência operacional impacta no crescimento da empresa como um todo. Não é por acaso que um estudo comprovou o crescimento de 60% das empresas que investem em tecnologia, inclusive na mobilidade. Por isso, a gestão e terceirização de frotas da Movida Aluguel de Carros conta com tecnologias e práticas inovadoras para pequenas, médias e grandes empresas que buscam eficiência, economia e destaque no mercado. Possui contratos flexíveis com planos a partir de um carro, de acordo com a necessidade de cada negócio. Entre nas estatísticas das empresas que crescem com estratégico investimento em tecnologias na frota de veículos. Acesse o link na descrição para saber mais. Miguel Caeiro é head da Vidmob para a América Latina. Ele é nascido em Portugal e vive no Brasil há 14 anos. E ele sabe tudo de comportamento do consumidor e inovação. Ele tem formação em administração pela Universidade Católica Portuguesa, MBA pela 4Acres, é isso aí, Miguel? Depois me corrija aqui, que é a Universidade Corporativa da Unilever no Reino Unido, e pós-MBA na Innova Business School. Antes da Vidmob, ele atuou como diretor de marketing da Unilever, foi CEO do Grupo Abril em Portugal e VP de marketing de internet da Portugal Telecom. Miguel Caeiro, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado por receber esse português aqui e será um prazer gigante poder falar desses temas tão queridos e que apaixonam e que estão aí na boca de todo mundo, né? Que bacana. Miguel, você é uma lenda aqui no marketing no Brasil, né? Como eu falei aqui na introdução, você está fazendo história. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história, né? Conta um pouquinho do início da sua trajetória, como é que você acumulou essas experiências em grandes empresas e como essas experiências ajudaram a moldar a sua visão e o seu entendimento sobre o marketing. Olha, desde cedo, terminando o curso de administração, inclusive até durante o curso, eu comecei fazendo alguns trabalhos de facto nessa área e desde muito cedo me apaixonei por esse bicho chamado ser humano, por compreender a nossa cabeça e, no fundo, o nosso comportamento e, no fundo, tudo aquilo que leva uma pessoa a tomar algumas decisões durante o seu dia que, quando despertou pela manhã, não fazia a menor ideia que queria tomar. Há quem chame marketing a isso, há quem chame sedução, há quem chame estudo de psicologia, é um pouco de tudo isso. E até hoje, eu tinha muita dificuldade em explicar para minha mãe porque é que eu tinha tirado um curso de administração para mudar a embalagem do Omo, tá? Ela sempre se questionava, eu acho que até os meus últimos dias eu não consegui explicar que raio é que eu fazia. Porque, de fato, marketing é um pouco isso, é um pouco de magia, um pouco de sedução, mas, acima de tudo, é um pouco de entender gente. E gente é maravilhoso. Acho que gente é a coisa melhor que existe. Acho que, com todos os episódios bons e ruins da nossa vida, se a gente quiser pegar o último aí marcante, que foi a época de Covid, o ser humano mostrou mais uma vez uma capacidade inacreditável de adaptabilidade, de transformação, e isso é, de fato, uma coisa que, quando a gente começa a estudar isso, começa a tirar uma série de conclusões e trazer isso para o mundo dos negócios, é fascinante, é muito maravilhoso. Então eu comecei muito cedo na Unilever, é uma escola, enfim, uma escola gigante da chamada disciplina do marketing, uma época de ouro, toda a década de 90, tive o privilégio de estar envolvido no lançamento de Dove na Europa, enfim, tive a oportunidade de estar num dos maiores fracassos da Unilever, que eu acho que eu sou muito defensor que a gente aprende muito dos erros, e eu tive envolvido num dos maiores fracassos que a Unilever teve, que foi um lançamento de um detergente para roupa, que fazia buraco na roupa. Ali a meio da década de 90, foi um episódio espetacular de aprendizado, até hoje um dos erros mais caros na história da companhia, só que a forma como a empresa gerenciou esse erro, como compreendeu o seu consumidor e internalizou esses processos de correção, transformou o líder desse projeto, na altura, como o seu CEO de maior duração na década seguinte, Niall Fitzgerald. Então, essa cultura de
erro, de tentativa, de compreensão, de risco, de ouvir o consumidor, foi uma coisa muito enraizada, e então eu tive esse privilégio, de facto, usufruir a minha primeira década na Unilever, e depois trazer isso para outras áreas. Enfim, fui um pouco pegando as ondas de transformação da economia, quando foi a transformação, a primeira abertura da internet, que provocou revoluções na mídia. Eu estava lá no Grupo Abril, em Portugal, olhando como cruzar as redações do offline com online, como trazer toda essa nova realidade digital para a notícia, como sobreviver o papel, sobrevive, não sobrevive, enfim, todas aquelas questões filosóficas ali do início dos 2000, foi super interessante, como foi muito interessante depois chegar no mundo das telecoms no final da bolha, da explosão do .com. A minha primeira missão foi encerrar mais de 40 empresas que só existiam quase no PPT, e tentar ver o que é que de facto existia de tangível para a economia real daquele hype que foi a bolha do .com, e de facto surgiram coisas incríveis, uma transformação de uma linha, de uma rede de telefonia fixa, que no fundo estava muito ligada ao passado, como o novo ponto de entrada da internet em todas as nossas residências, não é? Então a chamada fiber to home, então levar a internet de alta velocidade para todas as residências foram projetos incríveis que a tecnologia de facto permitiu, e aí mais uma vez com o privilégio que a Portugal Telecom era de facto uma empresa de vanguarda. Na altura tinha também a Vivo aqui no Brasil, então como você já viu, desde a Unilever, com a Jessie-Lever, o Grupo Abril e Portugal Telecom, eu sempre tive uma ligação muito forte com o Brasil a nível profissional, sempre fui tendo uma presença bem regular a nível dessa realidade, sem morar aqui. Então foi um pouco esse privilégio. E quando no início, agora, cerca de 15 anos atrás, eu tive o convite para vir aí sim morar no Brasil, já numa perspectiva de consultoria de marketing, para ajudar algumas marcas a entrar no mercado, nomeadamente uma que é muito querida, que é a marca Heineken, que estava então entrando no Brasil. Aí nem hesitei e vim, e aí sim trouxe família, trouxe tudo, e tem sido uma trajetória incrível, porque é um mercado, enfim, muito fascinante. Aí sim, já no apogeu da transformação digital, redes sociais, com toda uma nova realidade, e trazendo aí um mercado super maduro, maduro a nível de dimensão, maduro a nível de maturidade digital mesmo, e maduro a nível dos seus profissionais, tanto marqueteiros como agências. É dos melhores profissionais que eu tenho encontrado em todo o mundo, é aqui no Brasil. São de facto um mercado super sofisticado e que permite de facto olhar para o mundo de igual para igual e fazer aqui implementações incríveis. Então tem sido uma jornada fascinante de estudo e paixão pelo consumidor, ao mesmo tempo que dou uma perninha como professor, dou uma perninha no terceiro setor como voluntário. Enfim, tem sido assim uma jornada bem interessante. Que legal, Miguel. E é uma história, né, que você passa por todas as fases do marketing, né, e sempre como protagonista nesse ambiente, né, empresarial, ajudando as marcas a se consolidarem, a comunicarem a sua mensagem. E aí eu queria saber de você, né, você que viu essa história acontecer, você que participou da construção dessa história do marketing, como é que você enxerga os desafios hoje, Miguel? Porque bom, como você falou, a gente já está num mercado mais maduro, né? Essa disrupção que a internet causou, enfim, lá atrás, no final da década de 90, e que foi se consolidando ali ao longo do começo dos anos 2000 e que hoje já é uma realidade, isso já impactou totalmente a forma como se faz marketing, como se chega no mercado, como se comunica uma marca, e como você falou, né, é preciso entender de gente para entender também as mudanças, né, que acabam impactando na forma como a gente deve se comunicar, né, com essas pessoas. E como é que você enxerga, então, hoje, né, o que tem de diferente, o que é obrigatório, assim, um profissional de marketing enfim, dominar para poder... Essa é aquela altura que eu sou um pouquinho filósofo e louco. Uhum. Eu acho que na essência o marketing não mudou, tá? Eu acho que o desafio é sempre o mesmo. O que mudaram foi as ferramentas que estão ao nosso alcance. O desafio, que é de facto a sedução, a compreensão e a disputa pela atenção, elas são as mesmas, desde a Gabriela Cravo e Canela, aos primeiros outdoors impactantes, até os dias de hoje, em que a gente precisa de 2 segundos para captar a atenção de uma pessoa.
Então, o que muda é o contexto, obviamente, e as ferramentas que a gente tem ao dispor. Durante décadas e décadas, os grandes investimentos eram feitos com muito poucos instrumentos de navegação, tá? Daí a famosa frase do David Ogilvy que metade do dinheiro era totalmente desperdiçado, só não sabia qual metade, né? Porque, de fato, a gente navegava muito à vista, era muito por feeling. E a grande vantagem do marqueteiro de hoje é que ele tem muitos dados, muita ferramenta de medição, de performance, de assertividade, e isso ajuda demais. Mas a alma do marqueteiro, a alma do publicitário, a alma do estrategista, ela não pode morrer, ela não pode perder o seu brilho, porque é desse brilhantismo que nasce, de facto, as verdadeiras ligações, o engajamento e a verdadeira disputa pela atenção. A gente teve agora, há pouquíssimos dias, um exemplo brilhante de brilhantismo artístico, que foi aquela foto do Gabriel Medina, né? Não tem aí que consiga aquela viralização pelo mundo inteiro em menos de 12 horas. Tem que ter, de facto, muita alma, muito flash, muito instinto para conseguir uma masterpiece daquelas, né? Então tem ferramentas que vão ajudar demais. Se a gente lembrar de como o Photoshop revolucionou os nossos métodos de trabalho, ajudou demais. Matou os fotógrafos? Não matou. Ajudou, é uma ferramenta. Aí, nomeadamente essa componente agora mais hypada aí da generativa, é mais uma ferramenta. Mas ela não pode, não deve e não vai substituir o brilhantismo humano, a alma, toda a parte de inspiração, de ética, de valores, que o ser humano, só ele consegue trazer. Então, é uma ferramenta, são ferramentas cada vez mais poderosas, principalmente do ponto de vista da agilidade, de eficiência, mas elas servem para alavancar o brilhantismo humano. A força da inteligência humana, ela vai sempre prevalecer, eu acredito muito fortemente nisso, como ao mesmo tempo eu sou um fervoroso defensor da tecnologia, tá? Eu defendo que desde os primórdios da humanidade, o ser humano conseguiu distinguir muito bem como usar a tecnologia para o bem e para o mal. Desde a invenção do primeiro machado, que o ser humano pode matar ou caçar. Desde a primeira tesoura, que ele pode costurar ou assaltar. Ou com a rede social ele pode fazer um bem danado, ou pode ir, de facto, para os lados da dark web, ou criar, de facto, bullying, pode criar fake news, etc. Então, o ser humano sempre teve essa dualidade de utilizações ao seu dispor. E, majoritariamente, para bem de todos nós, o lado do bem sempre foi muito prevalecente. Então, eu sou muito crente que isso vai continuar sendo assim. E eu gosto muito de uma citação de um filósofo inglês, do Edward Wilson, que ele fala uma coisa muito, para mim me choca muito, no sentido que é um momento que a gente vive hoje, esse privilégio da gente viver em 2024, que é, nós como seres humanos vivemos um momento em que o nosso quadro de emoções é o mesmo desde a época paleolítica. A gente continua amando, sofrendo, chorando, tendo frio, tendo calor, odiando, mais ou menos da mesma forma enquanto ser humano. A gente vive organizado em sociedades que elas estão muito organizadas de uma forma medieval. Os nossos códigos, os nossos tribunais, os nossos cartórios, as nossas formas de governo, elas são muito antigas. Só que, e aqui é que vem a grande pegadinha, a gente tem na palma da mão esse bicho, como outros, que nos transformam em deuses. Então a tecnologia hoje tem a capacidade de nos dar um superpoder de intervenção, de massificação, e isso é um momento na história da humanidade que eu acredito muito poderoso. Então é esse combo, essa experiência única que a gente está vivendo hoje, que eu acho que é um privilégio de poder atuar, principalmente profissionalmente, também em outras áreas, como pai, como, enfim, interventor no terceiro setor, etc. É um privilégio poder usar toda essa fase que a gente está vivendo para o bem. Então eu sou muito crente que a tecnologia ela veio para nos trazer cada vez melhores coisas, cada vez mais oportunidades e para alavancar. No caso do marketing, é claramente uma obrigação maior. Ou seja, o marketeiro hoje tem uma responsabilidade maior de entregar, porque ele tem muito mais ferramentário, ele tem muito mais informação, ele tem muito mais dados. Ele não pode dizer eu não sabia, eu não estava vendo, eu não estava prestando atenção. Isso não existe mais. Então sim, é uma tarefa mais complicada, mas por isso é que hoje
numa equipe de marketing que você encontra analistas de dados, tem analistas de BI, tem cientistas de computação, enfim, e tem agora os novos caras de prompt, né? Então, você tem toda uma nova realidade que, em termos de skills e competências, não tem nada a ver com o que era um departamento de marketing que a gente tinha 2, 3 décadas atrás. Então, a gente altera, a gente se adapta, a gente vai atrás, mas o desafio na essência, que é levar a dona Terezinha, quando acorda de manhã, a fazer 3, 4 opções de compra, decisões entre produtos, que ela, quando despertou, não fazia a menor ideia que iria fazer, isso é igual, isso é exatamente igual. Essa disputa pela atenção é exatamente igual, e é isso que é fascinante. Miguel, você falou algumas coisas assim, eu fui refletindo aqui, né, com relação ao papel da comunicação dentro das organizações. E a gente faz algumas piadas internas aqui no Administradores, porque a gente desenvolve conteúdo, a gente produz conteúdo sobre administração, sobre negócios, sobre marketing, enfim, sobre todas essas disciplinas, né, que se relacionam com a gestão de maneira geral. E a gente sua muito a camisa, né, para produzir esses conteúdos, para saber como tornar esses conteúdos atraentes, como você falou, né, como tornar esses conteúdos até sedutores para a nossa audiência. E muitos desses conteúdos, lógico, eles vão muito bem nas redes, e só que a gente compara, por exemplo, né, com produtores de conteúdos que são, assim, totalmente informais, amadores, que faz aquele conteúdo gravado em casa, às vezes com muita piada, com muito humor, e assim a gente vê essas pessoas tendo um grande sucesso e sendo muito bem remuneradas por isso. Tá? Então, qual que é assim a nossa, qual o caminho que a gente deve perseguir? Isso agora falando para as marcas, para os empresários que estão nos ouvindo, no sentido de conseguir atrair a atenção das pessoas, produzir algo que seja relevante e que ao mesmo tempo cative essas pessoas, assim como esses produtores informais, né, mais amadores, né, estão conseguindo fazer isso. Olha, eu só conheço um local onde sorte vem antes do trabalho, e isso é no dicionário. Tudo o resto é muito suor, com uma belíssima pitada de inspiração. Então, assim, não tem fórmula certa, dependendo da tua vertical de negócio, dependendo do teu produto, do momento do mercado. Tem marcas que, para parecerem informais, tem muito trabalho por detrás. Então, quando você vê e percebe que algo está sendo leve, informal, parece quase até improviso e amador, provavelmente tem muito trabalho ali por trás. Porque é extraordinariamente difícil improvisar bem sem trabalho. É muito raro. Não quer dizer que não haja talentos que consigam, mas é muito raro. Então, eu de fato não acredito, né, nessa sorte do êxito, do sucesso, sem uma enorme dose de esforço, de trabalho, de planejamento, de método, de pesquisa. Agora, obviamente que tem que ter o seu brilhantismo de inspiração, e isso são características únicas de pessoas, de marcas, de contextos, de empresas, e isso de fato é algo que faz a competitividade no mercado. Então, e para algumas pessoas a marca A vai ser muito mais apelativa do que a marca B, e para outras vai ser só a marca C, não olham nem para as outras. E a gente vai continuar demorando décadas e décadas tentando estudar o porquê, porque a gente fala com o ser humano, e o ser humano é extraordinariamente complicado, e é isso que o torna fascinante. A única coisa que eu acho que a gente pode simplificar é que não tem um motorzinho, um botãozinho mágico de AI que vai substituir toda essa galera. Isso não existe. Aquele fantasma louco que a AI está chegando aí e vai matar todos os empregos. Sinceramente, isso acho que é daqueles mitos que rapidamente a gente desmonta. Agora, cuidado, porque você está no teu mercado, confortável, fazendo tudo como você fez nos últimos anos, achando que vai continuar tendo o mesmo êxito. E a tua concorrência, de repente, se transforma, torna mais ágil, revoluciona os processos, faz uma baita transformação digital, acelera e consegue chegar mais rápido, com mais eficiência, no mesmo local que você ia antes, aí quem vai te derrotar não é a AI, é quem vai saber usar a AI melhor que você. Então, cuidado que a AI não vai, de fato, roubar o teu emprego, mas vai te obrigar a reequacionar a forma como você trabalha. Com certeza, porque está tocando em todas as áreas de eficiência, de logística, de processo, de financeiro, enfim, toda essa agilidade ela é cada vez mais necessária. Então,
essa vigilância permanente é vigilância permanente do consumidor. Eu costumo falar que, tirando, obviamente, a carga terrível, negativa que o Covid nos trouxe, ele trouxe, paradoxalmente, uma oportunidade brilhante de estudo, de pesquisa e de descoberta e inovação. Ele foi um laboratório vivo, das quais os resultados só vão começar a sair agora. Imagina que em 2018 alguém chegar para você e falar assim, pô, vamos parar os aviões, tipo 95% dos aviões em terra, arruma fazenda, praia, não importa, qualquer graminha para um avião, vamos tirar os aviões do ar para medir o impacto? Pô, vamos pegar nas 5 cidades maiores do mundo e vamos reduzir o trânsito tipo em 90%? Todo mundo ia rir, né? Era uma piada, né? Só que, de fato, isso aconteceu. E acontecendo, isso provocou uma série de efeitos colaterais que estão e vão ser estudados de forma extraordinariamente impactante para benefícios na área de mobilidade, na área de moradia, na área de smart cities, na área de poluição, na área de saúde. As consequências disso vão ser um salto para a humanidade gigante. Eu costumo dar um exemplo que algo que consegue ser, ao mesmo tempo, muito positivo e muito negativo, que foi, por exemplo, essa redução do trânsito nas grandes cidades, ela trouxe, obviamente, uma redução da sinistralidade de forma quase marginal. Ou seja, os acidentes de viação se reduziram a números quase inexpressivos, que é maravilhoso. Só que existe um número muito significativo de vidas que é salva diariamente por doação de órgãos cuja principal fonte são acidentes rodoviários. Então você já começa a ver a esquizofrenia de tudo isso, né? Então a sociedade, a economia, a medicina, a investigação tem que se reinventar a cada momento e de repente o que é que disparou? A quantidade de órgãos fabricados em impressora 3D, fabricada através de processos sintéticos, etc, etc. Então, de repente, esses saltos qualitativos obrigam a novas formas de pensar, estruturar e decidir. Então, é aí que o brilhantismo do ser humano reside, que é nessa adaptabilidade. Porque as coisas não são sequenciais, lineares, evolutivas, bonitinhas. Eu costumo falar que o Covid para nós é como... Você lembra daqueles gravadores de audiocassete que tinham aquele botão de fast forward? Uhum. Então, para mim, o Covid foi como se alguém... Eu sou católico, então imagina, como se Deus carregasse no botão do fast forward lá e nos acelerasse tipo uns 10 anos, tá? Tudo o que aconteceu nos 2 anos da pandemia estava previsto, estava mapeado, estava identificado como tendências de futuro. Não há ali nada de novo. Mas houve um colapso no tempo, né, em velocidade, em compactação, que foi, de fato, como se a gente estivesse com esse botão do fast forward acionado e a sociedade, de repente, mudou de uma forma extraordinária. Isso é incrível em muitos dos aspectos, aspectos incríveis de melhoria, quer de saúde, de mobilidade, de equilíbrio, trabalho-vida, relações familiares, uma série de situações. Obviamente, teve uma série de cargas bem negativas em termos de consequência, mas a sociedade como um todo, ela é um antes e um pós-Covid. Não existe uma evolução, houve um salto, houve uma ruptura. E tem muito negócio que acha que isso não aconteceu. E eu até hoje, eu sou conselheiro também de algumas empresas, e eu fico espantado como há negócios que olham para a sua linha, evolução da última década e tal, como se isso não tivesse acontecido. E não é porque houve um ano de economia normal, não, dane-se. Foi porque nós, pessoas, os cidadãos, os consumidores, os clientes mudaram. A gente mudou, a gente não é mais o mesmo. As nossas relações pessoais, profissionais, as nossas jornadas de consumidor, as nossas rotinas, as nossas preocupações, as nossas prioridades mudaram de forma abrupta. E quem não levar isso em linha de conta, está fora do mercado. Está totalmente fora do mercado. Eu costumo brincar até com alguns clientes nossos, a gente tem muitos clientes na indústria de bebidas, que durante o Covid, aquelas primeiras semanas, a gente tomava todas, né? Em casa, então, aqui a gente tomava todas. A gente mais do que compensou os bares e os botecs e os restaurantes todos fechados. Só que à medida que o Covid ia avançando, mais uma semana, mais 2, mais um mês, mais 2 meses, a gente começou a dar uma travada, né? Porque já estava assim uma coisa de louco.
E a gente sai do Covid passado 1 ano e meio, 2 anos, com um perfil de consumo radicalmente diferente, com uma consciência muito maior, com uma preocupação muito maior em termos de saúde, em termos de fitness, em termos de equilíbrio. E então, a gente tem, durante um período muito curto de 1 ano e meio, 2 anos, uma errática de comportamentos completamente dispares. E sem contexto, eles são muito difíceis de ter uma leitura razoável. Então é preciso mergulhar muito, é preciso olhar muitos dados, é preciso olhar muita informação para a gente conseguir minimamente se preparar para, ok, para onde é que esse carinha agora está indo? O que é que ele está buscando agora? Semana passada eu estava no México e estava comentando com uma CMO de indústria automóvel, de uma fabricante chinesa. E estava comentando como está mais ou menos acontecendo em muitos países, a entrada fulgurante das marcas chinesas no mercado. E eu, com o meu viés saindo do Brasil, chego lá, não, de verdade, os carros elétricos estão bombando. Ela disse, que elétricos? Nada. Todas as entradas que eu estou fazendo aqui não tem um elétrico. É tudo combustão. Porque, de facto, a infra do México ainda não permite uma entrada de mercado na parte elétrica. Então, as mesmas cabeças, as mesmas marcas, as mesmas estratégias, o mesmo posicionamento das mesmas marcas chinesas, lá vão com carros 100% combustão, no Brasil vão com carros 100% elétricos. Você vê o grau de leitura da realidade, de compreensão, isso sim é um bom marketing. Então, e a gente às vezes vai com esse viés e é surpreendido com essas nuances. Então, é isso que eu acho que é muito importante nos dias de hoje, é uma pessoa estar muito informado. E não existem verdades absolutas. Depende do contexto, depende da lente de quem está comprando, de quem está vendendo, da realidade de cada mercado. O próprio Brasil é um conjunto de vários mercados, existem vários Brasis dentro desse Brasil maravilhoso. Então é preciso ter um cuidado muito grande quando a gente começa a tomar decisões de peso, porque hoje em dia não faltam ferramentas para nos munir com a informação mais precisa. Eu consigo, de facto, hoje, oferecer soluções quase customizadas, quase que elas são pensadas para o Leandro, sabe? É uma coisa assim, tipo, você sente, quando você é impactado pela publicidade, pô, como é que o cara sabe que eu estava pensando nisso agora? E, ao mesmo tempo, evita erros grosseiros, que é, por muito que eu gosto de um charuto, ou de um gin, ou de um vinho, pô, não venham me oferecer isso a uma segunda de manhã. Me ofereçam um sábado à tarde. Então, essa sensibilidade, tudo isso é assertividade de dados, inteligência, eficiência. E isso, hoje em dia, esse ferramentário está à mão de qualquer marqueteiro. Então, isso torna a função muito mais rica, mas, obviamente, muito mais complexa. Muito bem, Miguel. Cara, que aula você está dando aqui para a gente hoje, aqui, Miguel. E eu queria agora retomar aqui o assunto da IA e fazer aqui também uma reflexão, porque muitas vezes a gente, como hoje, né, as coisas correm muito depressa, as coisas tomam um vulto muito grande através dos meios digitais, através das redes sociais. É muito fácil também para um empresário embarcar em algumas ondas, sem ter a devida reflexão. Então você vê que está todo mundo falando, por exemplo, de criptomoedas. Aí o empresário vai lá, bom, eu preciso adotar criptomoedas no meu negócio, ou preciso investir em criptomoedas, alguma coisa assim. Quando veio a onda dos NFTs, aí também as empresas começaram a se voltar para aquele mercado, desenvolver soluções em NFT, porque o NFT era o futuro. Veio um metaverso, aí também, de novo, né, marcas acabam investindo ali naquele universo virtual que sequer saiu do papel, mas assim, gastam dinheiro, gastam tempo, né, e colocam recursos em cima. E agora a gente está vendo, desde o ano passado, lógico que é um movimento que tem muito mais tempo, a gente tem consciência disso, mas o ano passado a inteligência artificial virou o hype da vez. E aí nós vimos surgir inúmeras ferramentas de inteligência artificial, empresas investindo muito nisso. E aí, qual que é o risco disso, Miguel? Assim, qual que é a diferença, o equilíbrio que a gente tem que ter entre o que é hype, o que é uma onda passageira e o que a gente deve realmente prestar atenção para não ficar de fora? Não, excelente análise, excelente perspectiva. A gente poderia até adicionar aí mais alguns, né? Uns QR Codes pelo meio, algumas coisas que só agora estão começando a ganhar uma atividade. Mas, acima de tudo, é aí que eu acho que a gente precisa ter uma lente um pouquinho mais fina, porque a AI, ela não é generativa. A generativa é apenas um dos subprodutos da AI.
e essa sim pode correr o risco de algum hype, pode correr o risco de alguma excesso de agora todo mundo precisa de ter, porque para mim a generativa, como eu referi antes, é apenas uma ferramenta. Tal como foi o Photoshop no seu tempo, a generativa agora vai ser uma ferramenta incrível de apoio para o mundo criativo, artístico, etc., mas ela não vai substituir o brilhantismo humano. Então é uma ferramenta de apoio que vai ganhar o seu devido lugar, e essa sim acredito que tem algum hype momentâneo. Agora, a AI, enquanto tecnologia, metodologia, enquanto processo, ela existe desde a Segunda Grande Guerra, tá? Ela tem vindo a entrar gradualmente nas nossas vidas, na mesma medida e correlação em que os computadores modernos entraram na nossa vida, a AI entrou nessa mesma linha. No fundo, a AI acaba por ser um pouco, de uma forma extremamente simplificada, um algoritmo, uma arquitetura, uma capacidade de engenharia que replica procedimentos humanos. No fundo, traz escalabilidade, velocidade, agilidade e assertividade pela robustez estatística de procedimentos humanos. Eu costumo brincar, até aqui na nossa área da Vidmob, que a gente analisa, enfim, criatividade, já falaremos um pouquinho sobre isso, que tudo que o nosso motorzão de AI faz, 2, 3 pessoas numa sala durante uma semana poderiam fazer para um anúncio. Beleza, fariam igual. Agora, não fariam era para trilhões de impressões criativas por mês no mundo inteiro. Isso não fariam. Então, a AI é um movimento de escalabilidade, de potência, que nos traz velocidade, agilidade, assertividade e eficiência. Mas não é revolucionário no seu modo de pensamento, não é uma questão de transformar de forma, enfim, processual inovações ou revoluções ou descobertas científicas. Não. É um método de escalabilidade. E, como tal, tentado a revolucionar muitas indústrias, muitas verticais de negócio e muitas áreas tangíveis que chegam até nós. Mais uma vez, potenciando, através da escala, essa invenção, esse procedimento humano. E isso, de facto, não vai terminar. Isso não vai terminar. Por exemplo, a nossa solução de análise, ela tem 10 anos. Há 10 anos que a gente trabalha com inteligência artificial, com motores de recognition, com algoritmos, e, como você bem referiu, Leandro, a generativa está no hype há 2 anos. Tá? Surgiu aí com o apogeu do ChatGPT, etc. Então, a gente tem que separar, de facto, a espuma da essência. Na essência é algo que não vai mais embora, é como a gente acreditar que a internet vai embora. Não vai. Agora, existem utilizações da internet, umas mais supérfluas e outras mais essenciais. Aqui vai ser exatamente a mesma coisa. A AI, como tecnologia, não vai mais embora, ela está enraizada em nós já faz cerca de 70 anos. Tem utilizações que vão ser altamente tangíveis e vão chegar na nossa vida, como muitas já chegaram, enfim, algumas até já há alguns anos, as Siris, as Alexas, tudo isso já chega até nós há muitos anos, a gente já não sabia que aquilo chamava AI, mas tudo aquilo está baseado em motores de inteligência artificial. Os chatbots com que a gente dialoga sempre que tenta falar com um banco, ou com uma seguradora, ou com uma elétrica, ou com uma operadora, tudo isso é baseado em motor de inteligência artificial, então ela já entrou na nossa vida. Qual é o perigo da AI que a gente precisa estar atento enquanto consumidor? Porque a avidez que o mercado colocou nas empresas, essa pressão, está levando a que algumas vão talvez um pouquinho depressa demais. O que é que eu quero dizer com isso? A grande maioria dos motores de AI, a nível de informação, que hoje estão operando no mercado, eles estão fazendo isso com base em informações até 2020. O que é que aconteceu em 2020? O tal negócio da pandemia. Então, imagina o quanto mudou depois da pandemia. Então, a gente está tomando decisões que motores de inteligência artificial estão trazendo para a gente num contexto pré-pandemia. Isso é muito perigoso, numa série de coisas. Eu acho que rapidamente os próximos releases já vão ultrapassar isso, mas nesse momento a grande maioria dos motores nos trazem informações com base em dados anteriores a essa época, o que é extremamente perigoso. Te dar outro exemplo que eu ouvi esse ano em Austin, no SXSW, numa palestra super interessante, que ela mostrava como a AI está revolucionando a área da saúde, e bem, só que com alguns alarmes, que é um homem, 45 anos, entra com um quadro de sintomas na urgência de um hospital,
e uma mulher, 45 anos, com os mesmos sintomas, entra na urgência do mesmo hospital. O screening de AI que é feito, no caso do homem, manda ele para a UTI para ser observado de emergência, e no caso da mulher, manda ela para casa com um pequeno antidepressivo. Real, caso real. Por quê? Porque dois fatores enviesam demais tudo o que é motores de AI na área da saúde para a mulher. Uma, historicamente até hoje, obviamente correções estão agora a ser feitas, mas vai demorar a robustez estatística a chegar lá. Historicamente, existem dois vieses muito grandes. A mulher, ela é estudada no seu período fértil e estudada no período menopausa. Todo o resto da vida da mulher, ela é pouco ou nada estudada do ponto de vista clínico. Isso leva a um desconhecimento muito grande do ponto de vista de Big Data sobre a vida clínica da mulher. Então, quando você começa a fazer aferições de inteligência artificial sobre comportamentos e sintomas na história clínica da mulher, isso pode dar erros gigantes. Segundo, o segundo viés que eles falaram lá é que a mulher só passou a fazer parte dos testes clínicos a partir de 93. 93 na história de Big Data é nada, é ontem. Então isso, mais uma vez, traz um viés gigante quando aferições são feitas sobre dados da história clínica do ser humano. Então esse tipo de situações a gente precisa ter muito cuidado. Tá? Esse é apenas um exemplo, eu vi lá uma palestra brilhante em Austin. A gente precisa ter muito cuidado, porque algumas coisas começam a chegar a conclusões. É muito conhecido os casos, por exemplo, de bancos em que os algoritmos de inteligência artificial fazem discriminação de sexo e de raça na atribuição de limites de crédito. Quem não teve a sensação ao abrir uma conta num banco desses mais recentes online, que ao fim de 20 dias os caras conhecem mais da tua vida do que aquele bancão que você tem há 20 anos, que teoricamente se conhece melhor? Por quê? Porque eles começam de facto a tratar os teus dados com um grau de acerto e te conhecer e te mapear que 20 dias é suficiente para te conhecer. Então, esse choque de realidade é a tal dualidade de loucura que a gente vive, que é preciso ter cuidado, mas ao mesmo tempo é preciso ter um fascínio muito grande para continuar tentando e arriscando, indo atrás, porque é isso, é o fascínio desse momento louco que a gente vive hoje em dia, de erros e acertos. E isso é verdade na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na responsabilidade das marcas e empresas que nós temos que cuidar. Então é muito fascinante, mas não há regras ainda, é muito cedo, é tudo muito cedo. E quem falar que sabe tudo é um grande mentiroso, porque está tudo ainda muito imberbe, está tudo ainda a ser definido, está tudo os limites a ser conhecidos. Como em muitas outras revoluções tecnológicas da sociedade, a adoção pelo ser humano e pelas marcas, pelas empresas, foi muito mais rápida do que a legislação e a regulamentação. Então agora está chegando as regrinhas, agora está chegando como fazer, mas foi assim com tudo. Foi assim com rede social, foi assim com a internet, foi assim com telefonia móvel, foi assim com tudo. Então é normal que isso aconteça. O grande tema de privacidade de dados só é um tema há menos de uma década. Nasceu lá com o GDPR na Europa, veio para a LGPD aqui, etc. Esses temas são recorrentes e vão tentar acelerar para acompanhar a adoção pelo ser humano. Então tudo isso é um mercado, é uma sociedade em transformação que é muito fascinante e principalmente para nós que gostamos de brincar com essa disciplina do marketing, de seduzir marcas e consumidores nessa disputa pela atenção e pela cota de mercado, é um playground maravilhoso. Sem dúvida. Bom, Miguel, queria te agradecer demais, cara, aqui pela presença no nosso Café com a ADM. Que bate-papo gostoso que a gente teve aqui hoje, Miguel. Aprendi demais aqui, tô super inspirado e tenho certeza que a nossa audiência que está nos ouvindo ou nos assistindo também está com essa mesma sensação. Foi uma aula, assim, super bacana, cara. Muito obrigado mesmo por compartilhar tanto conhecimento, experiência e essas reflexões poderosas que você trouxe aqui hoje, cara. Deixa eu só te trazer aqui um gancho. Que puxando aqui, como a gente fala lá em Portugal, puxando a brasa para a minha sardinha. Vamos nessa. Que é como é incrível nesse mundo da publicidade, que é onde a Vidmobile opera, o que a AI está fazendo de transformação. Por quê? Porque, mais uma vez, jogando com o nosso comportamento enquanto seres humanos. Não a tecnologia em si, mas como isso cruza com o nosso comportamento. Hoje em dia, grande parte da publicidade digital, ela acontece aqui, nesse negocinho, né, no celular, que eu tenho na minha mão.
Só que nesse celular, duas coisas acontecem. Nós, como seres humanos, nós quebramos uma fronteira que era pensada inalcançável, que é o chamado span of attention, capacidade de atenção de um bichinho muito simpático, laranjinha, que é o chamado peixinho dourado. O peixinho dourado tem uma capacidade de atenção de 6 segundos. O ser humano ultrapassou. Então a gente tem uma capacidade de atenção hoje em dia de 3 segundos, quando a gente está no negócio do chamado celular. Então a gente tem 3 segundos para seduzir alguém para a nossa mensagem, para a nossa comunicação, para a nossa ímpeto de ação, quando a gente comunica uma marca, uma promoção, algo assim. Como se isso não bastasse, a gente tem um segundo negócio, que eu brinco internamente aqui, que a gente chama o dedo do diabo, que é esse dedinho aqui, que faz um scroll de mais de 2 km por dia na tela do celular. Nossa, cara. Como é que esse dedo para no teu anúncio, na tua mensagem? Então, isso tem a ver com sinais emitidos pelo nosso cérebro para esse dedo parar. Então, que sinais são esses? O que é que tem que acontecer aqui dentro? É isso que a gente faz. É estudar trilhões de impressões criativas por mês, no mundo inteiro, categoria a categoria, para entender o que é que faz o cérebro mandar um sinal para o dedo, para nesse anúncio que o cara é bom. Então, isso não é magia, é dados, é big data, é inteligência artificial, que transforma algo que antes era intangível, que era uma peça criativa, que era algo super subjetivo, em dados. E a gente consegue, para os grandes anunciantes do mercado, melhorar de forma absurda a performance. Por quê? Porque a gente consegue interpretar o que é que na criatividade funciona ou não funciona através de inteligência artificial. Então você vê um exemplo bem prático como essa loucura da AI, e você reparou que eu não falei de Gen AI, não falei nada de generativa, só de um motorzão, de um algoritmo que transforma uma peça criativa em dados. E com isso a gente começa a interpretar, a conhecer e a saber o que faz o quê. Então essa é a magia fascinante, é isso que me leva, apaixonado eterno por gente, por entender gente, a amar esse momento de cruzamento entre tecnologia e ser humano, que permite de facto direcionar muito melhor os esforços das marcas, enfim, dos anunciantes em geral, e também com consequências extraordinariamente positivas para o terceiro setor. Por exemplo, só para terminar, desde a nossa gênese, a Vidmob tem uma ONG que é a Vidmob Gives, que o trabalho que a gente faz para a Coca-Cola, para a L'Oréal, para a Diageo, para a Heineken, a gente faz igual para as mulheres da Libéria, para as mulheres do Sudão, para as crianças presas não sei onde. Então a gente consegue, por quê? Porque esse ecossistema digital, ele hoje é muito poderoso para o terceiro setor, para a angariação de fundos, mobilização de causas, credibilidade e ação. Então a gente consegue que a mesma tecnologia consiga beneficiar o grande anunciante e o grande necessitado. Então eu acho que isso é muito forte. Esse empoderamento do CMO é uma coisa, sinceramente, eu tenho pena de hoje já não ser mais CMO, porque foi algo que eu busquei toda a vida, mais de 25 anos enquanto CMO, que de facto essa força dos dados enquanto insights acionáveis, ela é transformadora. Então é muito poderoso, queria só deixar essa última mensagem aí. Porra, demais aqui, um bônus do Café com a DM aqui, mais uma reflexão poderosa aqui do Miguel Caeiro. Miguel, agora a turma, tenho certeza que vai acontecer isso, né? A turma vai querer saber mais sobre o seu trabalho, sobre a Vidmob, enfim, o que a gente tem que fazer para te acompanhar e também para conhecer mais aqui sobre a Vidmob. E é simples, é vidmob.com, o meu e-mail é miguel@vidmob.com. As minhas redes sociais são fáceis de acessar, Miguel Caeiro em todas, então é muito fácil, ter o maior prazer em falar com todo mundo interessado. Eu sempre brinco que o único perigo que tem ao conhecer a Vidmob é que ela é muito aditiva, tá? Porque fica muito viciante. Para quem é apaixonado por mercado, marcas, por consumidor, fica muito fácil comparar o Black Friday com o Dia das Mães, com o Natal, com o Dia dos Mortos no México, né? Então começa ali um jogo de adição muito grande, porque parece magia, mas não é. É a força dos dados falando e empoderando os marqueteiros. Só funciona porque, de facto, no Brasil tem uma qualidade de marqueteiros, quer do lado dos anunciantes, quer do lado das agências, espetacular. E isso tem permitido, de facto, uma progressão ímpar nesse mercado, e é um privilégio poder atuar aqui.
Feito! Valeu demais, Miguel. E você, o que você achou deste Café com a DM de hoje? Tenho certeza que você ficou super pilhado, que nem eu, aqui refletindo sobre as ideias que o Miguel Caeiro compartilhou aqui com a gente. Então não fica com esse conhecimento que foi gerado aqui hoje só para você. Compartilha com seus amigos, marca a gente lá no @administradores, no @café com a DM. Procura também o Miguel Caeiro e a Vidmob, marca eles também. Beleza? Pra gente saber que você curtiu este episódio, está compartilhando aí com seus amigos. E na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!